agora, para quem está em casa e pensa, olha, eu estou debaixo de uma situação dessa, olha que situação, eu reconheci que muitas coisas estão me deixando triste, me deixando oprimido até com essa situação toda. Como agir, pastor Rogério, nessa situação, pastor Rogério, como agir? Em que sentido? Se a pessoa está no... Ela está subjugada a uma liderança que tem exercido esse tipo de liderança sobre ela. Alguns casos, eu tive algumas experiências, alguns casos de pessoas que estavam vinculadas a alguns ministérios, mas se sentiam completamente assim, sufocados, e algum caso que a gente não conhece, de alguém que procurou dizendo, apavorado, né, porque se eu sair daquele ministério, foi dito que eu vou perder a salvação, que eu vou para o inferno. Eu tinha recebido até e-mails disso uma vez. Então assim... Então a gente pôde orientar, e aí a gente pôde mostrar através da palavra, né, para pessoas, olha o que as Escrituras dizem, o Senhor Jesus não diz isso. Então, e aí então é um processo na vida da pessoa. Então, o que precisa acontecer é que a gente precisa orar, buscar do Senhor, pedir que o Senhor traga esse discernimento de uma forma mais elucidativa no nosso coração, torne-nos mais sensíveis, para que possamos aí sim tomar uma decisão. Se você não sente paz de estar debaixo daquela liderança, você entende que o Senhor já quebrou todo o jugo, Ele já levou sobre si todo o jugo, por que você tem que carregar um jugo, e muitas vezes um jugo espiritual, conquanto que o Senhor Jesus já carregou? Uma das coisas dentro, por exemplo, de um tema que nós abordamos, inclusive no nosso seminário que vai começar agora, nosso curso, né, da Escola de Restauração, vai começar agora no dia 6, um dos temas que nós abordamos é sobre abuso. E existe o abuso espiritual também, não é? O abuso teológico, é uma forma de abuso. Quando você prega ou você traz sobre a vida da pessoa um peso, um fardo que já foi eliminado, já foi carregado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Não é? Isso é um abuso e isso traz danos terríveis na vida das pessoas. Então, o que a gente precisa nesse aspecto é permitir que o Espírito Santo de Deus sonde os nossos corações, a gente abra o nosso coração e pedir que o Senhor traga esse discernimento. Se você confere com a palavra de Deus e vê que aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo instituído é uma coisa humana e não é espiritual, ou seja, não é bíblica, você tem que abandonar, você tem que sair disso. Tem que sair disso. E a clínica está aí para poder ajudar nesse sentido também. Inclusive, você falou do curso do partido de dia 6, podia dar uma reforçada nele? Isso, exatamente. Então, nós, dia 6 agora de janeiro, nós vamos iniciar a nossa escola de restauração, dividida em 2 módulos, o módulo 1 e o módulo 2. Já está na tela aí. Tendo duas turmas, a turma da tarde, das 14 até as 16 horas, e a turma da noite, das 19h30 às 21h30. As aulas, elas vão acontecer na segunda, na terça e na quarta, tanto à tarde quanto à noite, e tanto os 2 módulos, tanto o 1 e o 2 à tarde e o 1 e o 2 à noite, abordando alguns temas que estão aparecendo aí, no módulo 1 e no módulo 2. Dá para você fazer a sua inscrição, mesmo que o pessoal está de recessozinho lá, mas você pode mandar pelo e-mail, né? Tem o e-mail da Clínica da Alma, que é o mclinicadalma@gmail.com, ou pode mandar aqui para o clinicadalma@redesuper.com.br, que nós vamos fazer contato com você, dar as instruções, o valor, o link para você fazer o pagamento, tudo pela internet, facilita muito. Mas a partir do dia 2 nós já estamos lá, todo vapor lá no Ministério, a partir da 1h30, a secretária vai estar lá, o pessoal todo. Vai ser um prazer ter você com a gente lá. Bom, então, a gente, vamos fechar esse assunto do Espírito Santo, só para a gente orar, porque esse é o último tópico do tema agressores da alma, né? Inclusive, ontem nós falamos que íamos orar e nós não oramos. É verdade. Então, nós vamos ter esse tempo de oração. 2 vezes. Nós vamos ter, então, esse tempo de oração. Qual a melhor forma de se confrontar essa situação de espírito de sedução? Por que eu pergunto? Porque em grande parte das situações em que ele ocorre em posição de liderança. Então, o liderado é que se sente seduzido ou que é seduzido, não é? E aí é uma situação porque quando Paulo orienta a Timóteo, Paulo está falando de um líder para outro líder. Exato. Que está tendo líderes tentando influenciar o trabalho ali.
tá alertando. Né? Como é que a pessoa se posiciona em relação a esse tipo, no caso, principalmente se ela for um liderado? Eu acho que ela tem que orar, buscar em oração. Porque muitas vezes ela está numa situação difícil de chegar no líder, né? Porque as coisas trazem diferença ali para ele, no ponto assim, ó, se você for, você vai tocar no ungido, então colocam coisas que, né, tira a chance da pessoa de até chegar, ou o líder não é aberto para receber, para conversar, então ele vai para a oração, ele vai orar e pedir a Deus que interfira nisso. Porque esse negócio de tocar no ungido é muito subjetivo, né? Muito então subjetivo. peça a Deus que interfira. Eu lembro de uma história rapidinha aqui, um livro que eu li nos Estados Unidos, que o cara ele tinha uma igreja de 2.000 membros. E ele já tinha adulterado várias vezes na igreja. E como a liderança era muito forte em redor dele, ele não conseguiu. Então Deus levantou um homem que nem conhecia ele para ir lá dar uma exortada nele. E quando esse moço chegou lá, ele tinha ligado para ele e falou assim, ó, Deus mandou dar uma palavra para você. Quando ele chegou, ele estava dentro do escritório dele lá, do gabinete, com a diretoria toda lá dentro. Aí Deus falou com ele assim, ora e tira a unção dele. Aí ele orou e falou, Deus está tirando a sua unção hoje. Depois daquele dia o cara acabou. Então, naquele momento, a unção saiu. Então, muitas vezes a pessoa pode perder com esse tipo de encantamento, e pode perder a unção dele. Deus pode tirar a unção. Tá? E foi o que aconteceu com esse pastor americano, dos Estados Unidos. Eu li num livro e um fato assim que aconteceu mesmo, verídico. Então, muitas vezes a pessoa não vê que com esse espírito ele está perdendo a unção dele. Depois vai ficar só, né, só aquela parte que ele tem de conhecimento teológico, tudo, mas e a unção? E os dons que ele recebeu, como é que fica depois disso? Eu até acredito que o dom Deus mantém, mas ele mantém. Deus não vai usar o dom dele mais. Não vai usar, né? manter, Deus não vai usar. Né, a palavra diz que, né, que mantém. Ele se enfia no buraco. É a mesma coisa, você pega o exemplo de Saul, por exemplo. Sim, né? isso. Tinha recebido a unção, mas não... Ele tinha o título, mas não era mais utilizado, até que a vida dele termina. Foi só vergonha atrás de vergonha, né? Que é a questão do abismo. Não adianta nada você ser ungido, mas se você caiu no abismo, você quer puxar abismo. Eu estava até folhando aqui as participações e vi uma citação de um pastor muito querido, que ele diz o seguinte, veio muito a calhar, porque a gente estava falando um pouco sobre essas falsidades, esses falsos profetas que acabam se levantando. Ele fala, falsos profetas, uma ameaça real. Os falsos profetas sempre foram populares, sempre pregaram o que o povo queria ouvir. Aqui a gente estava falando aqui, né? Os falsos profetas jamais confrontam as pessoas. Ao contrário, adulam-nas com palavras prenhes e ilusão. Os falsos profetas apacentam-se a si mesmos, estão atrás do dinheiro das pessoas e não da sua salvação. Fazem da igreja uma empresa particular, do evangelho um produto, do púlpito um balcão, do templo uma praça de negócios e dos crentes consumidores. Os falsos profetas pregam uma falsa mensagem e vivem uma falsa vida. Mesmo sendo famosos, populares e ricos, são agentes de morte e induzem as pessoas à perdição. Cuidado com os falsos profetas, porque eles são lobos travestidos de pastores. Está dizendo aqui realmente daquilo que não presta, daquilo que a gente está até citando aqui. É claro que para cada um que não presta, a gente tem milhões que prestam, né? Então, graças a Deus, a gente tem ótimos exemplos, estão aqui muito bons exemplos, eu posso citar, nosso pastor Márcio e tantos outros. Então, a gente quer com tudo isso desmascarar o pecado, mas é claro, não atingir pessoas. Então, se você de alguma maneira lembrou isso de alguém, eu vou te pedir, tenha muito cuidado, ore bastante, porque a Bíblia diz pra gente que está de pé, teoricamente, julga estar em pé, cuidado para que não caia. Então, né, que a gente tenha um olhar muito clínico quanto a essas questões do olhar para outras pessoas. Né? Com certeza, né? E saber analisar também o que vai orar e como orar, né? Né? Que Oséias nos alerta lá, né? O povo perece porque não sabe como orar. Então nós temos que saber como que eu vou fazer essa oração, como que eu vou direcionar isso. Até antes da gente orar, chegou uma participação aqui, pastor, eu posso ler aqui, ó? Sobre esse aspecto que a pessoa tinha em relação com um certo espírito, eu passei por isso. Meu pastor disse que isso era ilusão da minha cabeça. Eu vi que o pastor estava dentro do meu quarto e mantinha relação comigo e via a mão horrível dele e de bicho. Foi bom ver o pastor falar que isso acontece. Fale um pouco mais, por favor, obrigado. Eu acho até que ela colocou anônimo, é exatamente aquilo que você
trouxe a real, às vezes acontece realmente essas intromissões satânicas que levam até a materializações de prazeres. Mas eu vou até pedir, pastor Rogério, depois o pessoal do Clínica da Alma vai entrar em contato, porque é um assunto até mais delicado para a gente tratar e a gente vai orar mesmo relativo a isso. Obrigado, viu, pela participação. Ela não deixou o nome de Montes Claros, o final 2322, e com certeza está aqui nas mãos do pastor Rogério, que registrado, entreguei aqui, e aí depois a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Isso.